Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde para vocês que se ligam na Jovem Pan News Criciúma e também na Jovem Pan News Tubarão, em toda Santa Catarina, também através do YouTube. Hoje, o debate por Santa Catarina aqui no Bastidores do Poder tem a honra e o prazer de receber o presidente da Alesc, Mauro de Nadal, que vem de um recesso, de uma viagem à Colômbia, recesso parlamentar, né? Quero dizer, uma viagem à Colômbia para entender um pouco mais sobre a segurança nas escolas lá na cidade de Medellín e que vem aí também depois da sanção do projeto das universidades gratuitas junto com o governo do estado. Presidente Mauro de Nadal, muito obrigado por atender a Jovem Pan nesse debate por Santa Catarina, um programa que veio para revolucionar o debate político aqui na nossa região. A gente fala da política local, da política regional e da política nacional também. É um prazer ter o senhor aqui. Como é que está nesse segundo semestre os trabalhos na Alesc? Seja muito bem-vindo, presidente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção costumeira de toda a equipe da Jovem Pan para com o nosso trabalho, nosso dia a dia enquanto parlamentar, cumprimentar de uma forma toda especial ao Almir Prisco, o Fabiano Rambo, o Dom Schiavi, dizer a vocês que é uma alegria estar conversando, debatendo com vocês assuntos importantes para Santa Catarina e para o catarinense. Presidente, projetos importantes foram aprovados agora na Alesc, do início do ano até aqui, nesses primeiros 8 meses do governo Jorginho. O governador tem cantado os louros da fama do seu trabalho, do que vem feito aí, mas boa parte do que vem sendo aprovado aí tem diretamente o trabalho do senhor como presidente da Alesc e também dos outros deputados, né? Porque o governador sozinho não aprovaria nada. Como é que o senhor tem avaliado essa relação da Alesc desde o início do ano até agora? E já aproveito para perguntar também qual é a sua avaliação do governo Jorginho nesses 8 meses. Olha, primeiramente dizer de que o trabalho, quando ele é construído a várias mãos, num bom entendimento e num bom encaminhamento, ele dá resultados positivos, né? Quer seja para o catarinense ou para Santa Catarina. Nós estamos no início de legislatura, no início de governo do Estado, e nada mais justo também que o parlamento dê condições para que o governo possa desenvolver ao longo desses 4 anos o seu projeto de governo. Então, o primeiro projeto que veio ao parlamento catarinense foi um projeto que tratou da reforma administrativa, né? Com alguns ajustes aqui na casa, nós aprovamos e oferecemos ao governador a liberdade para implementar a sua equipe e o seu jeito de fazer governo em Santa Catarina. Passo seguinte, veio para cá e já era esperado, até mesmo antes do seu protocolo aqui na casa, o projeto da universidade gratuita, né? Projeto esse que, ao chegar na Assembleia, fez com que nós fixássemos um calendário um tanto quanto célere pela importância desta matéria e até para permitir com que no segundo semestre o governo catarinense possa fazer a implementação desse auxílio diretamente aos alunos universitários de Santa Catarina. Fizemos os estudos necessários através das comissões pertinentes, estabelecemos um canal de uma boa conversa com o governo do estado para ajustarmos algumas coisas do texto legal que não estava confortável para os parlamentares, corrigimos todas essas pequenas situações e devolvemos ao governo do estado um projeto aplicável, um projeto que dá segurança não só para o estado catarinense, mas também para o aluno. Agora, nesse segundo semestre, a gente segue no trabalho da construção da universidade gratuita, que é um trabalho que nós iniciamos aqui pelo Parlamento Catarinense também. Na semana passada, conseguimos votar uma matéria importantíssima que vai permitir com que o governo possa dar continuidade ao trabalho das transferências especiais e acredito que ainda neste segundo semestre nós tenhamos projeto que abra a discussão do sistema previdenciário novamente do estado de Santa Catarina e até mesmo abra a discussão das questões dos benefícios fiscais. No meu modesto ponto de vista, vejo que o governo está estabelecendo um canal de conversas com o parlamento catarinense, conversas positivas, né? E estabelecendo uma harmonia entre os poderes, né? Por diversas vezes a gente tem sido convidado pelo governador do estado, junto com o presidente do Tribunal de Justiça, Ministério Público Catarinense, Tribunal de Contas do estado, para discutirmos algumas políticas pontuais e de importância para Santa Catarina. Então, vejo que desta forma ele age acertadamente, tentando fazer com que estas conversas sejam conversas republicanas e importantes, e com isso, como disse no início da minha fala, o governo acaba acertando mais dentro dos seus encaminhamentos. Então, eu vejo que neste início de governo está dentro daquilo que era o esperado por todos os parlamentares, o governo vem
fazendo aquilo que todos os governos fazem, quer seja na esfera municipal, federal e estadual, que é estudar o governo no início, avaliar compromissos do governo, receitas do governo do Estado e, a partir daí, lançar os seus projetos, a exemplo do que foi o projeto que o governador deflagrou na semana passada, que trata da recuperação das SCs, ou seja, rodovias catarinenses. Muito bem, vamos à capital. Prisco Paraíso, a sua pergunta para o presidente da Alesc. Eu permito-me discordar do presidente, porque entendo que dos principais projetos encaminhados pelo Executivo, o papel mais relevante foi do Legislativo e não do próprio governo. Presidente, não está um pouco enviesada essa convivência, esse relacionamento, essa articulação política do governo com a Assembleia? Olha, só a experiência de parlamento que nos permite fazer uma conclusão desta natureza. E o amigo Prisco tem esta experiência pela vivência já de anos aqui na Assembleia Legislativa, e percebe isso nitidamente de que, às vezes, a Assembleia, nesse início de governo, tem assumido o protagonismo dessas conversas e deste encaminhamento. Mas o simples fato do governo dar esta abertura para que a gente estabeleça essas conversas é algo que vejo muito positivo, e tanto a minha filosofia quanto dos colegas deputados é fazer com que esta troca de informações, fazer com que estas conversas aconteçam de forma mais repentina, até para que a gente consiga afinar cada vez mais o nosso trabalho e permitir com que os projetos que aqui derem entrada no parlamento, eles consigam sair daqui com uma aplicabilidade de excelência. Então, o parlamento mantém essa conversa e aquilo que é da sua essência, que é o parlatório, que é falar, que é conversar, que é permitir estas aberturas para bons encaminhamentos. Muito bem, agora vamos à pergunta de Fabiano Rambo. Vamos primeiro ao oeste do estado. A sua pergunta para o presidente, Fabiano. Bom, presidente Mauro, tudo bem? Prazer novamente conversar contigo e aqui nos microfones da PAN desta vez. Presidente, vamos falar aqui de coisas para o oeste. Estrada Boa foi o último anúncio importante que o governo do estado fez e que vai beneficiar a nossa região também. Mas também tem agora uma perspectiva de liberação de recursos para a realização de uma obra muito importante aqui para os pinhalenses, os cunhaporenses, os maravilhenses, enfim, toda a nossa região, o entroncamento da 158 com a 282, presidente. Como é que está essa perspectiva aí de liberação de recursos também para a realização dessa obra que, para nós aqui do Oeste, é de fundamental importância e de segurança? Olha, é importantíssima esta pergunta, Rambo, até porque este é um projeto que eu tenho abraçado ele desde o primeiro momento que aqui estou como deputado estadual. Aliás, a gente já fazia manifestações e encaminhamentos no tempo que era prefeito lá do município de Cunhaporã, porque essas duas rodovias federais, elas são importantíssimas para Santa Catarina, para o Brasil, e hoje ela se apresenta como uma das mais perigosas que nós temos na região por falta de um trevo de segurança que permita com que as pessoas consigam trafegar com mais segurança. Então, esse projeto eu tenho feito vários encaminhamentos, até mesmo ao governo federal. Conseguimos fazer uma construção diferenciada para a execução de uma obra. Você veja bem, são duas rodovias federais, mas quem vai executar esta obra é o município de Maravilha. De que forma? Nós fizemos um encaminhamento junto ao governo do estado catarinense, o estado vai fazer o convênio com o município através de uma autorização do DENIT para que o município execute dentro de um projeto avaliado e aprovado pelo DENIT. Então, eu acredito que este convênio deverá, nos próximos dias, ainda neste mês de agosto, deverá ser assinado lá no município de Maravilha, resolvendo, em definitivamente, um problema que, para nós, oestinos, é muito caro. Muitos amigos perdemos naquele entroncamento, muitas pessoas perderam seu patrimônio já naquele entroncamento, sem se falar de que no período de inverno se torna muito perigoso transitar em virtude da neblina, da cerração, nem iluminação nós temos nesse acesso dessas duas rodovias. Então eu vejo que esta novela tende agora a encontrar um capítulo feliz. Muito bem, agora vamos ao Alto Vale, direto de Balneário Camboriú. O Dom Schiave, a sua pergunta para o presidente da Alesc.
Boa tarde, presidente. Tudo bem? Estou com um problema técnico aqui na minha internet. Espero que todos estejam me ouvindo muito bem. Consegue me ouvir? Sim. Bom, vamos lá. Presidente, eu ia fazer uma pergunta com relação a essa sua viagem para Medellín, mas eu vou continuar no eixo viário e vamos falar sobre o eixo de Florianópolis, esse eixo viário de Florianópolis. O senhor comentou agora no começo que tem uma boa relação com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público e agora também com o governo estadual. Haja vista que está tendo alguns entraves burocráticos vindo do governo federal para o estadual com relação ao eixo viário de Florianópolis. O que a Assembleia ou a Casa do Povo, né, o nosso parlamento, tem a falar sobre isso, por gentileza? Nós tivemos Dom Schiavi, acompanhando o ministro dos Transportes aqui em Santa Catarina, e na vinda do ministro, ele pediu agilidade, ele pediu para que fossem acelerados os trabalhos, principalmente deste contorno viário que nós temos aqui na Grande Florianópolis, né, que dificulta muito a trafegabilidade. Você perceber, pela parte da manhã e final da tarde, a 101 ela se torna intransitável. Então, esta obra é uma obra de suma importância, né? E naquela vinda dele, ele anunciou de imediato 1 bilhão e 300 milhões de reais para rodovias federais em Santa Catarina, podendo este ano ainda chegar até 1 bilhão e 500 milhões de reais. Então, eu vejo que se existe algum entrave, é entrave de execução, é entrave técnico, mas há um compromisso do governo, do ministro dos Transportes, de que esta obra aconteça com uma brevidade, ou seja, de uma forma mais rápida, né? E isso a gente tem percebido nas ações até mesmo do DENIT aqui de Santa Catarina, uma cobrança muito forte, a NTT também cobrando muito da empresa que está executando esta obra, para que a obra aconteça, né? Há um compromisso. Nós, deputados estaduais, a gente fica mais na cobrança, no acompanhamento, na fiscalização e na cobrança. Embora seja esta uma competência do deputado federal, do senador, mas nada impede que a gente também os auxilie dentro desse processo, até porque nós estamos mais diretamente envolvidos na política e nos acontecimentos de Santa Catarina. Então, a gente faz esses encaminhamentos, faz as conversas necessárias, né? Até porque temos que aproveitar esta relação. O próprio ministro, né, dos Transportes é do MDB, então há uma sintonia também com o secretário de Infraestrutura do estado de Santa Catarina, e a gente precisa, nesses momentos, caminharmos em sintonia para que Santa Catarina receba um valor diferenciado do governo federal, até porque o catarinense merece. O nosso estado é um estado que entrega muito ao governo federal e recebe pouco. Muito bem, vamos encaminhar aqui, então, o Prisco. Você pode perguntar, porque o presidente vai precisar sair, que vai começar a sessão lá na Alesc. Então, deixa eu aproveitar, pegar a carona, já que o presidente falou no MDB, saber dele qual a expectativa para a chegada do ex-presidente Michel Temer na próxima quinta-feira, inclusive com a concessão do título de cidadão honorário de Santa Catarina, tendo partido do próprio Mauro de Nadal. Se puder antecipar um pouco ainda das conversas da próxima quinta-feira, presidente. Olha, eu estive conversando com o ex-presidente ainda na semana passada, convidando ele para esse momento aqui no parlamento, até porque ele, pela parte da manhã e ao meio-dia, estará palestrando na DVB, um almoço, né, onde eles estarão tratando de vários assuntos, como é costumeiro esses desenvolvimentos de vinda de pessoas importantes para falar junto à DVB, né? Então, o ex-presidente Michel Temer estará em Santa Catarina. Conversei com ele, convidei, falei a ele que esta é uma vontade do MDB de Santa Catarina de fazer esta entrega. Na semana passada, conversei com todos os líderes aqui no Parlamento Catarinense, fizemos um encaminhamento via bancada do partido e, por unanimidade, os colegas deputados aprovaram um projeto de lei que concede o título de cidadão catarinense ao nosso ex-presidente. Então, ele estará na Assembleia Legislativa, quinta-feira, às 14h30, para receber esta homenagem do Parlamento Catarinense à sua história política, não só dentro do MDB, mas a história política como presidente da República. E para Santa Catarina, vejo também um momento importante, até porque muitas das ações na passagem dele pela presidência fortaleceram muito, principalmente, a indústria do nosso Brasil, né? Então, a gente tem algumas considerações ao longo dessa trajetória política, mas, acima de tudo, o papel do nosso ex-presidente na sua passagem pelo Comando Nacional.
Presidente, obrigado pela sua participação. Gostaríamos de falar com o senhor aqui por mais tempo, mas já queria deixar o senhor no compromisso de voltar em outra oportunidade para a gente debater com mais tempo. Pode ser? Não tenha dúvida que voltarei, ainda mais para poder debater com os amigos que hoje tenho a satisfação e o prazer de, em conjunto, fazer algumas considerações e conversarmos um pouquinho. É uma grata satisfação estar conversando com vocês. Um abraço, então. Tá aí o presidente Mauro de Nadal, que vai ter que nos deixar porque vai abrir a sessão agora. Nós vamos aproveitar, meus amigos, para fazer um intervalinho, beber uma aguinha, tomar aquele cafezinho, Prisco, que no final, ao final do intervalo, a gente volta para debater. A Deliana assinou a ficha no PL do Jorginho. Vamos falar sobre os assuntos que o Mauro falou aqui, sobre essa relação Alesc, governo do Estado, vamos falar do governo do Estado e vamos falar de outros assuntos da política nacional também. Vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos? Beleza, então. Obrigado. Intervalo rapidinho, a gente já volta aqui na Jovem Pan.